Amém. Boa noite. Graça e paz a todos. O pastor falou aqui na oração que Deus tem nos abençoado todos esses dias. E realmente tem sido uma semanas muito abençoadoras. A questão a qual nós temos visto Deus trabalhar nas nossas vidas. Nós temos visto Deus trabalhar na vida de outras pessoas, sabe? E isso edifica a nossa fé. Nós estávamos aqui na oração e aí o pastor falou: gente, vai ter dia que eu não vou estar aqui. Eu preciso fazer a obra, preciso estar fazendo essas coisas. E ali eu não sabia que eu ia estar incluído no pacote. Mas como tem sido abençoador para a minha vida. Porque às vezes você chega aqui na casa de Deus, simplesmente tem um dia, sabe? Deus é contigo, você pode abençoar a vida de Deus. O pastor falou aqui domingo, mas sabe, tem sido abençoador para a minha vida, ver pessoas, sabe, hoje operando a sua vida, sabe, porque você tem uma palavra para ela, sabe, ver pessoas sendo restauradas através da presença de Deus. E é isso que alegra o nosso coração e que Deus nos dê isso. A cada um de nós que está aqui, que nós possamos ser contemplados, essa é a palavra, contemplados pela graça de Deus, de poder ajudar outras pessoas. E eu quero falar um pouco nessa noite sobre a força de Deus. Então abra sua Bíblia aí no Salmo 18. Salmo 18. O Salmo 18 é um salmo muito rico. Só que antes de falar do Salmo 18, foi Davi que escreveu. Eu queria falar um pouco sobre 2 Samuel 22, que vai falar uma coisa muito importante para nós. Davi ali, ele está no meio de uma questão muito difícil. Guerra. Davi foi um homem que batalhou, Davi foi um homem de muitas lutas. Só que 2 Samuel 22 vai mostrar que Davi está ali fazendo um agradecimento a Deus. Porque em meio a tantas guerras, em meio a tantas lutas, o Senhor tem livrado ele. E ele chega em um momento de dizer que o Senhor é o rochedo dele. O Senhor é a fortaleza dele. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O Senhor ser o nosso rochedo, o Senhor ser a nossa fortaleza. Porque entenda, a nossa força não vem do nosso braço. Ninguém que está sentado aqui tem que entender desse jeito. A nossa força, ela vem do Senhor. Nós temos que entender isso. E o Salmo 18 vai dizer assim: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador. O meu Deus é a minha fortaleza, em quem confio, e o meu escudo e a força da minha salvação, e o meu refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Sabe, essa é uma das declarações mais lindas de Davi. É uma das declarações mais lindas. Tem várias, Salmo 23, Salmo 51, mas nós vemos algo maravilhoso aqui. Ele declarando sobre a força. E esse salmo se baseia em 2 Samuel, capítulo 22. Aonde Davi, ele está sendo livrado dos seus inimigos e do próprio Saul. Sabe, quando Davi ele compõe esse cântico em meio a livramentos de inimigos. E todos os salmos de Davi, a gente precisa entender que eles são compostos em meio ao que ele tem vivido na vida dele. Tudo que ele vive ali, ele consegue tirar um tempo e escrever um salmo. Sabe, as histórias da vida dele, as batalhas da vida dele, tudo o que Davi viveu, ele coloca aqui nos salmos. Para quê? Para que eu e você venham aprender muitas coisas. Então é importante não só os salmos, mas toda a palavra de Deus. Mas esse Salmo 18 vai trazer isso para nós, sobre a força de Deus para nós. Davi, quando você olha para a vida dele, ele pediu socorro em momentos que ele precisou. Ele exaltou o Senhor em momentos que ele deveria exaltar o Senhor. Então toda a vida dele é um aprendizado. Sabe, quando ele pecou, ele recebeu a repreensão do Senhor? Recebeu. Então é por isso que quando você olha os salmos, você vê Deus verdadeiramente na vida de Davi. Porque realmente ele estava vivendo isso. Realmente ele estava glorificando a Deus com a vida dele. E é isso que Deus quer que a gente entenda.
com a nossa vida, que a gente venha glorificar a Ele por inteiro. Nas situações que a gente venha passar, nas situações que a gente venha viver, em tudo o Senhor tem que ser glorificado. E aí nós vamos ver Deus trabalhar na nossa vida. E aí nós vamos ver Deus se manifestar nas nossas vidas, como o Senhor, Ele se manifestou na vida de Davi. Sabe? Davi verdadeiramente viu o Senhor trabalhando na vida dele, de uma forma tremenda. E o começo aqui vai dizer: Senhor, eu te amo, ó Senhor, força minha. Essa aqui está em outra versão. O Senhor é a minha rocha. Davi está dizendo para nós que não há lugar melhor para se tirar a força do que a presença de Deus. Davi está me dizendo: Lucas, aonde você tem se escondido? Para quem você tem corrido? Aonde tem sido o seu refúgio? Aonde tem sido a sua fortaleza? Entenda, aonde nós temos nos escondido? Em quem nós temos nos refugiado? Quando a gente olha para a vida dele, nós vemos que ele conquistou muitas coisas, e conquistou mesmo. Davi, desde moço, quando ele era bem jovem, ele já foi escolhido para ser rei. Davi, ele foi separado por Deus para ser rei de Israel. Então, ele é separado para ser rei de Israel com muitos outros irmãos deles, bem mais capazes, mais fortes, sabe, mais bonitos, sabe, mais capacitados. Mas o Senhor vai e escolhe Davi. Um rapaz que era novo, que praticamente ficava somente cuidando de ovelhas o dia inteiro. E ali a vida dele passa, Deus vai capacitando ele, Deus vai provando ele, Deus vai dando aquilo que ele necessita para que ele cresça para ser rei de Israel. E Davi vai aprendendo, Davi vai vivendo, Davi é perseguido por homens, Davi é perseguido por Saul, Davi mata Golias, Davi tem um aprendizado tremendo na vida dele. Então Davi, ele tem um testemunho tremendo. E é por isso que ele conquistou o que conquistou, porque em todas essas lutas, em todas essas perseguições, ele entendeu que ele precisava da presença de Deus. Ele entendeu que a presença de Deus era tudo na vida dele. E se nós, filhos de Deus, não entendermos isso, nós vamos perder. Nós precisamos entender que as nossas fraquezas, elas nos levam para Deus. Imagina só se Deus não estivesse na vida de Davi. Você acha que uma pedra daquela derrubaria um gigante? Sabe, quando eu era mais novo na presença de Deus, eu adorava ouvir os pregadores pentecostais. E ali eles não falam só que Davi jogou a pedra. Eles fazem toda uma cena e diz que ele rodou e ele jogou. E quando ele jogou, o Espírito Santo veio e deu um up na pedra e pau na cabeça de Davi. Sabe, e eu ficava viajando com aquilo e realmente sabe, foi Deus mesmo. Não teria como ele, por ele próprio, fazer aquilo. Mas em todo momento Deus ajudou Davi. Sabe, a gente precisa entender que nós somos fracos. Mas a gente precisa entender mais ainda que a gente precisa da presença de Deus. O que o Senhor quer é homens de coração contrito, é homens de coração quebrantado. É o que Davi também fala no Salmo 51:17. Aqui não há lugar para soberbo. Ainda que eu ache que eu vou ser alguma coisa, que eu sou alguma coisa, Deus lá no céu, Ele olha para mim e vê, e Ele diz que o soberbo, ele cai. O soberbo, ele é abatido. Mas quando Deus, Ele olha do alto céus e vê que tem uma tia Miriam, que vê que tem um David, vê que tem a pastora, a Siete aqui, pessoas com o coração quebrantado a Ele, Ele pode derramar da presença dEle e ajudar os seus filhos nos momentos mais difíceis. Mas para isso nós precisamos entender a necessidade que nós somos fracos, compreender isso. Sabe, nós passamos por momentos difíceis, lutas, em meio à pandemia, a doença da alma, sabe? É um sorriso por fora, mas por dentro nós estamos aos cacos, sabe? Pessoas sendo aniquiladas todos os dias, sabe? O físico, ele não controla o emocional. Ele não controla o emocional. Por mais que a gente faça academia e fique parecendo um incrível Hulk, o que vai mandar dentro de nós é o nosso emocional. Sabe, em meio a todas essas lutas, todas essas guerras, há um lugar que essas lutas não chegam. E esse lugar é na presença de Deus. Esse lugar é na Nova Jerusalém. Entenda que o Senhor, Ele está lá no céu e essas coisas não chegam nele. Não há lutas, não há doenças na alma, não há depressão, não há ansiedade nos céus.
não há ansiedade na presença de Deus. Por mais que a gente venha passar por todas essas coisas, o Senhor está dizendo: vinde a mim, vocês que estão cansados. Vinde a mim, vinde a mim. E sabe, isso é importante demais. E a Bíblia ainda vai nos ensinar muitas coisas. E eu trouxe dois ensinamentos tremendos aqui sobre a presença de Deus e dar real valor à presença de Deus, que é sobre duas pessoas, sobre Sansão e Caleb. Quem aqui conhece Caleb? Ninguém? Caleb é um pouco mais difícil de ouvir, né? Um nome meio esquisito, né? Caleb. Mas Sansão eu creio que todos conhecem. Sansão, ele foi um dos 12 espias que Moisés enviou à terra, para espiar a terra. Sabe? Sansão não, Caleb. Eu falei Sansão? Falei Caleb. Agora Caleb foi um dos 12 espias. O Sansão aí já ia ser exaltado já. Caleb foi um dos 12 espias. E quando ele foi enviado por Moisés, Caleb, ele tinha 44 anos. Sabe, Josué e Caleb, quando chegaram na terra, eles viram tudo aquilo, e eles viram: nossa, é para nós essa terra. Sabe, é para nós tudo isso que tem aqui. E eles acreditaram e eles creram que Deus ia dar aquela terra para eles. Por mais que houvesse homens gigantes naquele lugar, por mais que as cidades fossem fortificadas, eles acreditaram. E Josué 14 vai dizer para nós que Josué agora, como líder do povo, está separando as terras e entregando ao povo. Mas aí em Josué 14, 12, ali mais para frente, Caleb fala: ei Josué, não esquece de mim, porque naquele dia, quando eu estava com você, eu também acreditei naquilo que eu estava vendo. Eu também acreditei que Deus iria dar aquela terra para nós. Então eu quero o que é meu. Sabe, quando ele começa a dividir as terras de Josué, Caleb, ele fica com a cidade de Hebrom. E eu preciso entender uma coisa. Caleb, ele deu muita importância na vida dele para a presença de Deus. Pensa, ele tinha 40 anos. Só que agora em Josué 14 se passa 45 anos. Ele ainda não havia recebido a promessa de Deus. Só que o que eu entendo aqui, que as promessas de Deus, quando ela vem para a minha vida, ela vem com algumas coisas que eu não consigo compreender e não consigo entender. E essas coisas, muitas vezes, ela vem para mostrar que Deus é na minha vida. Porque quando Caleb, ele olha para a terra de Hebrom, ela é uma terra fortificada e cheia de anaquins, homens gigantes. E eu estava vendo hoje no Google, os camaradas tinham mais de 4 metros. Então pense você no tamanho dos caras. Eu já tenho 1,86 m. Então é praticamente uns 4 de mim. 4 não, 2 de mim e um pouquinho da Estela. E um pouquinho da Estela. E aí, então, realmente era brabo o negócio, era difícil. E duas coisas são importantes, irmãos, para a promessa de Deus se cumprir na vida do homem. Primeiro é o trabalhar de Deus. Se Deus não trabalhar, irmãos, não adianta nada. Se Deus não estiver no negócio, não adianta nada. Tá gostoso até aqui, não tá? Mas agora estreita mais um pouco. Porque a segunda coisa é: se eu não fizer nada, não vai adiantar nada também Deus não fazer nada. Eu preciso também me mexer. Eu preciso também fazer algo. Então também é responsabilidade minha a promessa de Deus se cumprir na minha vida. Porque só receber a promessa de Deus é maravilhoso, é gostoso, mas precisa ter obediência. Precisa ter temor do Senhor em meio a tudo isso. Provérbios 23, 17, parte B vai dizer: persevere no temor do Senhor em todo o tempo. Então não é só receber a promessa de Deus. Teve um culto aqui muito tempo. Eu ainda tinha cabelos longos. Eu ainda tinha meus dreads. Foi um culto aqui abençoado. E eu estava aqui com o Jean e a mulher virou para mim e começou a falar muitas profecias maravilhosas e lindas. Que de vez em quando eu me pego escutando elas. Tem que ouvir, né? Graças a Deus gravaram a profecia. Lá no começo, quando você recebia uma profecia antigamente,
Irmãos, quem lembra o que o profeta falou há 3 anos atrás, 10 anos atrás? Não lembro, só estou esperando se cumprir. Lembrar eu não lembro, mas estou esperando se cumprir. Mas essa, graças a Deus, a internet, está gravado e eu lembro. Então é maravilhoso receber essas palavras, receber, sabe, ouvir a voz de Deus é maravilhoso. Mas o Senhor quer que a gente caminhe, que a gente se mexa em tudo isso. Então, Caleb, ele respeitou a presença de Deus na vida dele. Caleb, ele respeitou a presença de Deus, ele honrou ela. Tanto é que Josué 14:12, ele vai dizer que se o Senhor estiver comigo, eu poderei expulsar eles do mesmo, como ele prometeu. Caleb tinha 85 anos de idade. Ele não tinha mais 40 anos de idade. Ele não era mais um jovem homem. Não, ele tinha 85 anos de idade, mas ele estava dizendo: a mesma força que eu tinha no passado, eu tenho hoje, graças à presença de Deus na minha vida. E se Deus é comigo, eles vão sair de lá. Ele entendeu isso. A força, o vigor, ela não vem somente de a estratégia, somente não adianta. Tem que ter a presença de Deus. E foi o que Caleb entendeu. Ele precisava da presença de Deus. Ele respeitou a presença de Deus. Por isso, ele viveu a promessa de Deus e herdou a terra que Deus tinha para ele. Graças à presença de Deus. Só que o segundo cara é Sansão. A gente sabe que Sansão, infelizmente, eu estava falando com a minha esposa hoje, Sansão, ele foi um cara precoce. Juízes 16:15 vai dizer que Dalila, ele vai dizer assim para Sansão: como você pode dizer que me ama? Olha só, como você pode dizer que me ama se não revela o segredo por detrás que há por detrás de você? Zombou de mim e ainda não me contou o que consiste a sua grande força. Daí para frente, irmãos, que Dalila disse isso para Sansão, veio a queda de Sansão. Nós sabemos que Sansão era o homem mais forte de todos. Nós sabemos que havia um voto na cabeça de Sansão. Nós sabemos que Sansão era um cara poderoso. Quando os filisteus vinham, era só ele fazer assim que os caras caíam. Mas a partir do momento que ele contou o segredo dele, infelizmente a queda dele aconteceu. E o mais importante, Juízes 16:20 vai dizer: mas o que ele não sabia ainda era que o Senhor já havia se retirado dele. Sansão, ele desrespeitou a presença de Deus na vida dele. Sansão, ele desrespeitou o voto de Deus na vida dele. Sansão, assim como Caleb, assim, ele não fez como Caleb. Ele não respeitou a presença de Deus na vida dele. E foi um cara precoce. Irmão, você já parou para pensar que a história dele é linda, que ainda teve um pouco de misericórdia de Deus, ele conseguiu derrotar os filisteus, mas pensa o quanto de vida de Deus ele ainda tinha se ele tivesse respeitado a presença de Deus. Pensa o quanto de vida de Deus ele ainda ia viver se ele não tivesse contado para ela o que residia a força dele. Mas ele morreu precocemente. Não respeitar a presença de Deus na minha vida me faz não viver o que Deus tem para mim. Foi o que nós estávamos falando no carro essa semana, eu e o pastor. Quem desfrutar da misericórdia de Deus, quem aproveitar a misericórdia de Deus vai viver, irmãos. Mas se nós não desfrutarmos, nós não vamos viver. Todos nós aqui temos vivido a misericórdia de Deus, e se não fosse ela, nós não estaríamos aqui. Irmão, se não fosse a misericórdia de Deus, misericórdia. Se não fosse ela, misericórdia, nós estávamos lascados, nós estávamos ferrados. Mas quando nós desfrutamos da misericórdia de Deus, quando nós aproveitamos isso, irmão, nós vivemos a vida de Deus para nós. Nós vivemos o que o Senhor tem para nós. E foi o que aconteceu com Caleb aos 85 anos de idade. Ele tratou a presença de Deus com todo respeito. Então o que Deus quer de nós é que nós não tratemos as coisas deles com descaso. Que a gente venha aqui, até para passar uma vassoura, passe com todo o coração.
Vai tocar o violão, toque com todo o coração. Vai tocar a bateria, vai ligar o som, ligue com todo o seu coração. Vai tocar a guitarra, toque com todo o seu coração. Vai abrir a porta, abra com todo o seu coração. Faça com todo o seu coração, porque Deus, quando Ele se derrama com força na sua vida. Deus, Ele não se retém quando Ele vê homens e mulheres derramados na presença dEle. Ele não se retém. Sabe, nós podemos até pensar que Deus está demorando em algo, que Deus não está fazendo algo, mas nós precisamos esperar assim como Caleb esperou. Ele esperou aquilo que Deus tinha para ele na vida dele. A nossa força, ela vem de Deus. Sabe, outro exemplo tremendo, a gente também encontra em Juízes, é o povo de Israel. A gente vê que é um povo que vivia em desobediência. Era uma época que não tinha rei. E era um povo que sempre sofria e clamava por Deus, e Deus enviava um juiz. O povo sofria, clamava por Deus, Deus enviava um juiz. Eu não sei quantos juízes Deus enviou em Juízes, mas sei que foi um monte. Mas o povo sofria e Deus enviava um juiz. O povo sempre estava em rebeldia com Deus. E Deus, Ele fazia com que o povo aprendesse como? Enviava os amalequitas e eles saqueavam tudo. Não tinha nem para eles comer, para eles próprios. Ao ponto de dizer que eles se escondiam em cavernas. Então pensa como é que estava a situação do povo de Deus. Sofrendo todos os dias sendo oprimidos pelos amalequitas. Mas enquanto o povo estava sendo oprimido, essa daqui, quando eu escrevi, eu estava lembrando do pastor. Sabe, eu estava lembrando, Deus, Ele sempre levanta homens para sofrer pelo povo dele. Sabe, sempre levanta homens para dar a vida pelo povo dele. Eu vi isso essa semana com o pastor aqui. Eu vi essa semana também com o pastor da casa de recuperação. Então, cada pessoa na sua área, cada pessoa tem um povo, mas cada pessoa tem entendido aquilo que Deus tem feito na vida deles. E nesse mesmo instante que o povo estava sofrendo, havia um homem no largar, malhando o trigo. Esse homem era Gideão. Sabe o mais engraçado? Que o lagar, a gente sabe, não é lugar de malhar trigo. É o lugar de prensar a uva para fazer o vinho. E o engraçado é que o lugar de você debulhar o trigo, você tem que ser um lugar aberto. Mas o lagar não era um lugar aberto, era um lugar fechado. Mas era o único lugar que Gideão tinha para ter o sustento dele. E foi ali que Deus falou com ele. E quando Deus, Ele fala com Gideão, Deus, Ele chama Gideão, Ele diz: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Então, quando Deus fala isso para Gideão, Gideão, eu sou contigo, varão valoroso. Gideão começa a reclamar com o Senhor. Gideão começa a discutir com o Senhor, a ponto dele dizer: aonde estão as maravilhas que ouvimos de nossos pais, que foram tirados do Egito? Sabe? E o pastor era cantor de rap. E eu vejo uma batalha de Gideão e Deus, sabe? E aí Deus fala: Gideão, vai nessa sua força, que é você que vai livrar o povo de Israel. Deus já manda aquela rima para eles. Gideão falando: Deus, cadê as maravilhas? Então toma essa aqui, ó, Dig Jai e Joe Boy. Sandy Júnior, misericórdia. Então Deus, Ele fala isso para Gideão. Gideão malhando trigo no lagar. Deus, Ele levanta Gideão, Ele chama Gideão para a grande obra. Mas Gideão é um cara que é encontrado com medo. Gideão é um cara que se encontra se escondendo. Sabe, e o medo, ele nos faz nos sentirmos inferiores, incapazes, sabe, e nos paralisa. E era o que estava acontecendo com Gideão naquele momento. Quando Deus, na palavra dele, vai dizer: sede fortes e corajosos. Quando Deus, Ele fala algo para nós, nós precisamos entender que a nós é impossível, mas se Deus está conosco, é possível. Como é que um cara que estava malhando trigo no lagar agora vai libertar um povo? E Deus começa a falar com Gideão. Deus começa a capacitar Gideão, começa a trabalhar no emocional de Gideão, dentro de Gideão, na cabeça de Gideão. E aí Gideão se levanta, pega soldados das 4 tribos, pega 300
32 mil homens. E ele vai lutar agora contra o exército de 150 mil homens. Irmão, a conta é 4 adversários para cada soldado de Israel. 32 mil homens contra 150 mil homens, 135 mil homens. É um soldado para cada 4 soldados. Então, pau vai comer para cima desses homens. Só que o mais engraçado, que Deus, ele não está nem aí para nada. Fala assim, ó, Deus não está nem aí para nada. Deus não quer saber de nada, então Deus vai falar, agora vai piorar a situação para você, gente. E aí a gente sabe que desses 32 mil homens, fica 300 mil homens. 300 homens, quer dizer. 300 homens. 32, 300 homens. 32 mil, 300 homens. Agora mudou. 450 mil homens. 450 homens para cada soldado. Então, é perna para quem te quer, meu irmão. Não dá nem para dar uma espadada. Se você conseguir dar uma espadada nenhuma, você é mestre. Então, essa é a situação do povo agora. Deus, ele não está nem aí, irmãos, porque as pessoas vão pensar. Deus, ele age dessa maneira. Deus, ele faz as coisas para que o homem entenda que ele é um Deus todo-poderoso. O que Deus não queria, o que Deus queria que o povo entendesse, que com 32 mil homens, até dá para ganhar uma guerra. Se for homens habilidosos, dá para ganhar. Mas com 300 homens... não dá. Efésios 6:10 vai dizer: sede fortalecidos no Senhor e na sua força e no seu poder. A única coisa que aqueles homens tinham era o Senhor. A única coisa que eles tinham era o Senhor. E o que o Senhor queria que eles entendessem é que eles precisariam da intervenção divina dos céus para que eles conseguissem vencer. E é o que Deus quer que a gente entenda hoje aqui. O que é que está te atrapalhando na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério? Entenda que é um Deus todo-poderoso que pode intervir agora sobre isso. Não importa qual seja grande o motivo, o problema, Deus, ele pode intervir. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nos fortalece. Se nós confiarmos nele, ele pode tudo isso. Essa é a vontade do Senhor. Que a gente entenda que a gente não é nada e que a gente precisa da presença dele. E ele vai transformar impossíveis em impossível, fraqueza em força, impossível em milagres. Irmãos, nós estamos no lugar de milagres. Cada pessoa aqui pode ter certeza que tem um milagre para contar aqui. E não é porque ela pode, porque ela é bonita, não. É porque tem confiado no Senhor. É o Deus que nos fortalece, é o Deus que nos transforma. Sabe? E quando a gente olha Zacarias 2, a gente vê Zacarias 2:4 vai contar uma história muito... 2, 4 e 5 vai contar uma história, nossa, tremenda. Onde Zacarias fala para um jovem falar para o povo que Deus ia prosperar o povo. Deus ia prosperar o povo, que a terra ia crescer, ia ter multidões de pessoas, ia ter, sabe, animais à torta e à direita, sabe, o povo de Israel ia prosperar. E Deus falou, não vai precisar pôr nem muros, sabe, o negócio vai crescer. Só que o que Deus queria que eles entendessem, a gente precisa entender que os muros são o que protegem as nossas casas. Se tiver garoando lá fora, não está garoando aqui por causa da estrutura. Ninguém entra na sua casa porque tem muros. Não era para negócio bandido. Hoje até aqueles vidros eles conseguem pular, né? Mas os muros eram o que protegia as cidades. Os muros são os que protegem as nossas casas. E Deus está dizendo, não vai ter muro, sabe por quê? Porque eu serei o muro de vocês. Eu serei o muro de vocês. Deus seria a muralha de fogo que ia proteger o povo. Mas o que o povo precisava entender era isso, que por mais que eles prosperassem, eles precisavam estar no centro da vontade do Senhor. Eles precisavam estar no centro da vontade de Deus. Eles precisavam confiar em Deus. E aí Deus ia se fazer um muro de fogo deles. E é o que Deus quer que a gente entenda nesse tempo, que a única coisa que a gente tem é Ele. E nada mais, nada menos do que a presença dEle. E Ele nos chama todos os dias à obediência. Volta para mim, volta para casa, volta ao devocional, volta a fazer o que você fazia, mas volta.
Respeite a presença de Deus, é o que Deus tem falado todos os dias para nós. Essa série Carne e Espírito é para isso, para que a gente dê valor à presença de Deus, para que Deus seja o centro das nossas vidas. Eu nunca vi um testemunho aqui. O pastor falou que meses atrás ele foi na casa de recuperação, tinha 3 pessoas. Aí o pastor que tomava conta da casa de recuperação, Deus tocou, fez a obra na vida dele e voltou. Quando o cara voltou, a gente chegou lá, estava lotado de homens. Eu falei, nossa, 22 homens. Sabe o que é isso? É porque ele entendeu que ele precisava da presença de Deus, e Deus está dando tudo aquilo que ele precisa. Deus está trazendo de volta, e quando a gente entende isso, Deus traz de volta o que necessitamos. Nós só precisamos nos colocar na presença de Deus. Está doendo? Aceita. Para Davi doeu, machucou, ele ouviu que ele estava errado, que ele matou um cara, que ele se prostituiu, estava. Mas ele precisou ser moído, ele precisou ser contritado. Mas ainda assim o Senhor estava na vida dele. Sabe, se você caiu, se você errou, a misericórdia de Deus é sobre a sua vida nessa noite. A misericórdia de Deus é sobre a sua vida nessa história, na sua história. É a música do Thales. Deus escreve a sua história de novo. Deus não escreve, não parou de escrever, Ele continua escrevendo. Mas você precisa entender que Ele quer você totalmente. Deus, Ele quer todo o seu coração. E todos esses homens que eu disse aqui, Caleb, Davi, Gideão, entenderam isso. Pode vir para cá, pessoal. Eles entenderam isso. Pode se colocar de pé. Eles entenderam isso. Eles deram valor à presença de Deus. E dar valor à presença de Deus vai nos fazer viver isso. Amém? Pessoal aí que está assistindo a live, a gente quer dar uma boa noite aí para vocês, encerrar aqui a live. Domingo tem culto abençoado. Se você puder, esteja aqui.